Vamos continuar então na terceira parte do capítulo 20. Vamos repetir o finalzinho das palavras do Aulus da segunda parte, quando ele diz: segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma por fim em servidor do próprio bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam à medida que se nos aumente o mérito moral. Anésia, assemelhando-se a uma criança resignada, pousou no benfeitor os olhos límpidos como a prometer-lhe obediência, e Aulus, afagando-a, recomendou: volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio na defesa de sua segurança. A mãezinha enferma e as filhinhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio do seu coração. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor, e em seguida tornou à casa. Vimo-la despertar no corpo carnal de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar ponto a ponto a entrevista que tivera conosco. Em verdade, não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Vamos lembrar que nessas conversas que nós temos durante o sono, né, quando nós estamos, quando nós saímos, né, do corpo, esses ensinamentos, essas conversas que nós temos, nós não lembramos. Às vezes a gente lembra de fragmentos, de alguma coisinha ou outra que foi colocado, mas o nosso inconsciente tem isto marcado, está lá dentro dele. Então, mas a sensação vem conosco. A gente não lembra o que sonhou, mas lembra, acorda bem, acorda tranquilo, sabe que recebeu uma mensagem, sabe que recebeu um abraço amigo, sabe que foi uma lição ou um encontro reconfortante. Então, ela acordou ali refeita, né, quase feliz. Recordou o Jovino e a mulher que o hipnotizava compadecidamente, como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. E pensava: que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição de esposa digna? Sim, de certo, a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo, ao invés de crítica e azedume. Consolada e satisfeita, passou a medicação da genitora. Hilário, admirado, exaltou os méritos da oração ao que o Aulus enunciou. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada à mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. Indicando a dona da casa, agora em serviço no aposento, meu colega observou: vemos então em nossa amiga a preciosa mediunidade a desenvolver-se. Como acontece a milhões de pessoas, disse o orientador, ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância na qual possa desfrutar em pensamento
as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. Como sempre, é o nosso livre-arbítrio que vai determinar a sintonia que estará à nossa volta. Então nós vemos aqui ele comentando sobre a mediunidade da Anésia, e que essa mediunidade pode ser usada para o bem ou para o mal, vai ser a escolha dela, de com qual sintonia, qual é o caminho que ela vai escolher para ela. Ele continua: e pela prece busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Aulo sorriu e ajuntou: encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. Isto é que é importante com a oração, com a reforma íntima, com a nossa mudança de dentro para fora. Nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar as coisas, nem com a vida que está à nossa volta, mas vamos mudar a nós e, consequentemente, vamos mudar o nosso olhar para aquilo que está acontecendo. E isso faz toda a diferença, que é o que está acontecendo com a Anésia. Em vez dela estar, coitadinha de mim, como sofredora, sua esposa traída, agora ela está pensando no marido e na mulher como irmãos que precisam de ajuda, precisam da oração dela, pensando na casa dela que ela precisa fortificar, nesse marido que ela tem que ver como um filho, que ela precisa ajudar a crescer, e essa mulher como um espírito que está no caminho ainda, num desconhecimento e num atraso muito grande, que também precisa de ajuda. As coisas não mudaram, mas o olhar dela para a situação mudou, e isso faz toda a diferença. Então vamos voltar aqui ao que o Aulo está colocando. Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo. A casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais. A velhinha doente aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. E um espírito transformado naturalmente transforma as situações. Mudando a vibração, mudamos o nosso entorno, consequentemente mudamos as coisas e a nossa vida, porque ela transformada, ela começa a ter um olhar e capacidade de interagir, modificar para melhor, aceitar e aprender com a situação. O assistente, contudo, interrompeu-se e lembrou-nos o horário de volta. Por solicitação de Teonilha, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Externei o desejo de analisar-lhe o campo orgânico. Todavia, o instrutor recordou-nos a hora e prometeu voltar conosco em tarefa de assistência à velhinha. Desculpa. Vemos aqui como ele colocou. A situação continuava a mesma. Desculpa, o Jovino continuava em perigo, né, sendo telepaticamente dominado por essa mulher. A casa continuava com os mesmos problemas, a Dona Elisa, a mãe, continuava ali no processo de desencarne, mas ela saiu da situação do ai, coitadinha de mim, da mulher traída, para uma situação de um espírito em trabalho de aprendizado, um espírito que se colocou para ajudar, se programou para ajudar esse marido, se programou para ajudar as filhas, consequentemente se programou para ajudar esta mulher que entrou na vida do marido, porque não existe acaso, não existe coincidência, e também tem que estar mais preparada para o desencarne, porque o nascer e o desencarnar faz parte da vida. O nascer, o espírito pode vir ou não, mas depois que nasceu, o desencarne é a única certeza que nós temos. Nós temos que todos estarmos preparados para o desencarne nosso e daqueles que nós amamos, porque faz parte da vida, faz parte da viagem. É descer do trem,
faz parte da viagem. Uma hora cada um de nós desce numa estação. E quando nós entramos no trem, nós sabíamos que uma hora a gente ia descer dele. E as pessoas que nós encontramos pelo trem, por mais que nós a amamos, ou por mais que nós nos sintamos responsáveis por elas, ou que a gente ache que elas necessitem de nós, elas vão descer também do trem, ou antes ou depois de nós. Nós temos que ver a vida exatamente como ela é. Uma viagem, um aprendizado, uma escola, um hospital e uma prisão para aqueles que estão cumprindo pena, porque este planeta é uma prisão. Vamos então continuar estudando no próximo capítulo.